Quem concede tais dons? A igreja. Somos nós que escolhemos os dons. Somos nós que escolhemos: eu quero ter o dom de palavra de sabedoria, então eu recebo o dom porque eu escolho esse dom de Deus? Não. Nós vamos ver no contexto do texto que o Deus soberano, conforme lhe apraz, da forma como Ele quer, Ele distribui esses dons do Espírito Santo para a igreja. E Ele coloca como Deus soberano cada pessoa com um dom que Ele quer para exaltar o nome dEle e serviço da igreja. Ele é Deus, Ele é soberano. Nós não escolhemos, né? Paulo dizia assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho, ai de mim. Por quê? Porque Deus chamou ele para isso. Deus deu para ele o dom da palavra de sabedoria, Deus deu para ele o dom da palavra de conhecimento, e ele era profeta, ele tinha que pregar a palavra de Deus, então ele foi chamado para isso. Nem todos são chamados para serem ministros da reconciliação, e ninguém precisa ficar frustrado, porque dentro do seu psicológico ali você queria ser algo e você não é. Não é isso, você precisa olhar para dentro de você através de oração, busca com o Senhor e entender qual é o seu papel dentro do corpo de Cristo, para que você possa glorificar a Deus através do dom que Deus te deu. Quem tem dom espiritual na igreja? Alguns recebem e outros não? Não. Paulo diz que é distribuído a todos. Toda a igreja, todos têm dons espirituais. Todos nós temos capacidades divinas, uma vocação divina que vem de Deus para que você possa exercer, para edificar o corpo de Cristo, para servir os irmãos e para a glória do Deus Trino. Isso é uma realidade, nós vamos ver aqui também no decorrer da exposição. Então, irmãos, com isso, nós podemos observar aqui 3 importantes princípios. Primeiro princípio, que nós falamos até aqui: quem é espiritual conduz a glória para Jesus Cristo. Quem não é, torna-se um ídolo e conduz a glória para si mesmo. Segundo princípio, quem distribui os dons é o Deus Trino. É Ele que distribui conforme lhe apraz. E terceiro princípio, os dons são para servir e edificar o próximo. Essa é a base, é um tripé base para que a gente possa entender de uma forma mais profunda o que são os dons espirituais. Um outro detalhe interessante é que existem vários dons espirituais. Não existem apenas 9 dons espirituais. Existem mais dons espirituais. Porém, a igreja de Corinto, ela enfatizava 3 dons espirituais: dons de línguas, profecia e milagres. Esses eram os 3 dons que eles enfatizavam, principalmente o dom de língua. E esse caminho de enfatizar esses 3 dons, ou de separar aquilo que eles queriam enaltecer, ou dizer que quem era espiritual na igreja são aqueles que possuem esses 3 dons e os outros não são espirituais, essa postura, essa posição levou a igreja a uma degradação espiritual terrível. Eles eram servos de Deus, era a igreja de Deus, e Paulo fala isso no primeiro capítulo. Porém, eles estavam em um declínio espiritual enorme. Então isso já nos ensina logo no início aqui: quem valoriza certos tipos de dons e despreza os outros dons não está em um caminho de maturidade cristã, e sim está se tornando uma igreja como a igreja de Corinto, uma menina na fé, imaturos e extremamente carnais, conforme Paulo escreve para essa igreja. Então, agora que
a igreja, nós conseguimos ver a postura dela mediante os dons, existem muitas pessoas que medem a espiritualidade analisando dons miraculosos, dons sobrenaturais e dons que não são sobrenaturais. E eles separam. A igreja que você tem dons espirituais? Não é assim? Primeira pergunta dos imaturos é essa. A igreja de vocês tem dons espirituais? Tem visão? Tem revelação? Tem línguas? Se não tiver, eu nem visito. Eu não vou lá. Você serve um Deus morto, né? Deus fala na sua igreja? Deus fala. Mas como que Deus fala? Quando a palavra é exposta, Deus está falando. Não, mas eu não estou falando dessa forma. Eu estou falando de forma miraculosa. Porque isso é uma igreja espiritual. Essa era a igreja de Corinto. Ela fazia exatamente isso. Qual foi o fim da igreja de Corinto? Qual foi o resultado de uma igreja que fazia isso? Extremamente infantil e carnal. Então a gente não pode separar todos os dons, todas as dádivas que Deus dá à igreja. Porém, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses dons dentro de uma perspectiva da nossa contemporaneidade e da perspectiva genuína da palavra de Deus. Então, por falta de conhecimento da palavra de Deus, a igreja em Corinto, ela estava resumindo os dons em 3 operações miraculosas e estava jogando todo o resto na lata do lixo, de fato, e fazendo divisão dentro da igreja. Aqui estão os espirituais e vocês não, vocês são crentes diferentes. Olha hoje em dia, irmãos, e eu tenho total tranquilidade de falar isso, já mencionei na aula anterior, nós não estamos apontando e nem tacando pedra em ninguém, principalmente nos nossos irmãos que são pentecostais, mas nós estamos aqui mostrando de fato uma interpretação bíblica fiel e entendemos que eles deturparam esse sentido da palavra do Senhor. Quando se fala sobre batismo com o Espírito Santo, qual é o entendimento pentecostal? Qual é o entendimento que fez com que esses textos que nós estamos expondo aqui para os irmãos iniciassem em uma grande querela e uma grande controvérsia? Eles dizem o seguinte: todo crente não é batizado com o Espírito Santo, mas quando você começa a orar, quando você começa a buscar a Deus, então você recebe uma segunda bênção, uma bênção maior, uma bênção especial. E alguns crentes recebem o batismo com o Espírito Santo. Toda a igreja deve buscar isso, mas existem crentes que não são batizados com o Espírito Santo e existem crentes que são batizados com o Espírito Santo. Aí você pergunta, me dê um exemplo ao movimento pentecostal. Eles vão te dizer o seguinte, por exemplo, presbiterianos, batistas não falam em línguas com palavras desconectadas. Então vocês não foram batizados com o Espírito Santo. Vocês são servos de Deus, está tudo certo, mas a gente tem um patamarzinho um pouquinho mais elevado. Nós somos um cristão um pouco diferenciado de vocês, porque nós recebemos o mistério do batismo com o Espírito Santo. Isso é fazer como a igreja de Corinto fez, separação? Exatamente o que a igreja de Corinto fez. Nós falamos em línguas, que nós sabemos, já falamos isso na aula anterior, que era sobre idiomas. Então, eles estavam dizendo o seguinte: nós falamos em línguas, nós falamos em idiomas, nós profetizamos na igreja e nós estamos vendo milagres e maravilhas. Como nós falamos em línguas, vocês são uma classe de cristãos inferiores e nós somos os espirituais. Então, Paulo fala no início dizendo o seguinte: não quero que vocês estejam enganados ou desinformados, ou que vocês sejam ignorantes a respeito desses que se dizem espirituais. Antigamente, vocês eram guiados a ídolos. Vocês eram guiados, direcionados a ídolos, quando vocês eram gentios. O que os espirituais estavam fazendo? A mesma coisa. Eles estavam dando toda a honra e toda a glória, não a Cristo. Tudo que você substitui Cristo do centro é um ídolo. Tudo que você substitui. Ídolo não é só de madeira ou de gesso.
O ídolo pode ser um ídolo mudo, um ídolo vivo, de carne e osso, quando você idolatra uma pessoa, ou quando você idolatra um programa, ou você idolatra uma característica, não importa. Se você substitui a Cristo, o ídolo pode ser inclusive você mesmo, a sua arrogância e vaidade. E era exatamente isso que eles estavam fazendo aqui. Então, irmãos, na carta de Paulo aos Romanos, levar os irmãos a entenderem que não existem apenas os 9 dons. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 6 a verso 8. Eu vou ler aqui para os irmãos. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui generosamente, faça com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então observem bem, aqui nós temos mais 7 dons espirituais. Ninguém fala sobre eles, né? Todo mundo deixa esses dons espirituais de lado e enfatizam os dons miraculosos. Esquecem, jogam literalmente na lata do lixo os dons espirituais, que são capacidades do Espírito Santo dadas aos crentes. Deus age, meus irmãos, de forma comum e corriqueira. Nós precisamos entender isso. E eu vou dar um exemplo para os irmãos aqui. Em Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas. Lucas, ele era médico e ele era um historiador. Como que ele escreve Atos dos Apóstolos? Ele pega um pergaminho, uma prancheta, alguma coisa, vai saindo na cidade, vai ouvindo, ouve de Paulo, ouve de João, vai escrevendo, anotando, escrevendo como historiador, e ele escreve o livro de Atos de forma natural, batendo de porta em porta, ouvindo apóstolo por apóstolo, e ele, como historiador, ele registra todos os atos dos apóstolos que ele ouviu, que ele recebeu dos próprios apóstolos, principalmente de Paulo. Ele escreveu Atos dos Apóstolos de uma forma natural, certo? Ele não teve uma visão, foi arrebatado, foi ao terceiro céu e viu Atos dos Apóstolos. Não, ele escreveu de forma natural. Já João, o apóstolo, ele foi arrebatado ao terceiro céu e viu tudo aquilo que ele escreveu no Apocalipse. Atos dos Apóstolos é inferior a Apocalipse, porque Apocalipse foi dado de forma sobrenatural? Não. Então por que as pessoas valorizam mais aquilo que é sobrenatural ao invés daquilo que é comum, simples e corriqueiro, que também é de Deus? Se nós formos parar para balizar dessa forma, então a gente pode jogar Atos dos Apóstolos no lixo, a gente pode jogar todas as cartas de Paulo também fora, a gente pode jogar Tiago, pode jogar João também, a primeira carta de João, segunda carta, terceira carta de João, pode jogar Pedro fora, pode jogar todos os evangelhos fora, porque todos eles não foram escritos de forma sobrenatural, foram escritos de forma totalmente natural. Então isso faz com que a gente pare para pensar um pouquinho em relação a valorizar a ação de Deus comum, a ação de Deus natural. Nós precisamos entender que quem valoriza aquilo que é sobrenatural e só fica nesse tipo de valorização e começa a segregar os dons espirituais, está caminhando conforme a igreja de Corinto. Certo? Ficou claro isso? Quem conhecia aqui os dons de Romanos capítulo 12? Levanta a mão. Ninguém conhecia. Olha a importância de você conhecer a palavra de Deus como um todo. Aí você pega uma parte da palavra de Deus, Coríntios capítulo 12, 9 dons, e você fica só com isso daqui.
e esquece todo o resto. E aí você não sabe que toda a igreja tem dons espirituais e você não consegue entender o seu lugar dentro do corpo de Cristo. Olha a importância de conhecer a palavra de Deus para que você saiba qual é o seu papel para serviço dos irmãos e para a glória de Deus. Agora no versículo 8 em diante, Paulo ele vai listar 9 dons espirituais, né? Na verdade 8 dons, porque o dom de interpretação e línguas praticamente um só. Então ele diz assim: os 9 dons são palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação. Agora nós vamos então, irmãos, analisar essa lista de dons na carta de Paulo aos Coríntios. Mas antes é importante a gente frisar que não importa qual seja o dom, todos vêm do Espírito Santo e são distribuídos por Deus, conforme nós falamos aqui, conforme a perfeita e agradável vontade do Deus soberano. E tem por finalidade a edificação da igreja, edificar a igreja, de tal forma que o povo de Deus possa servir uns aos outros. Por isso o evangelho nunca é eu, o evangelho sempre é nós a igreja. E você vai observar que quando entrou o humanismo na história da humanidade, acabou nós, e sim eu. E isso afetou diretamente as igrejas também. Hoje, quando você pega os cânticos que são entoados nas igrejas, todos eles falam para mim. Pode observar, nenhum nós. Pega os louvores antigos, é a igreja, é unidos, é juntos, o corpo, a igreja de Cristo recebe, a igreja de Cristo serve. Aí quando você pega hoje em dia, é para mim, restitui para mim, me dá isso, Senhor, eu quero o que é meu, me faz isso para mim, serve aquilo para mim. Param para observar e vocês vão ver exatamente isso daí. E a palavra de Deus nos mostra o caminho oposto disso, é comunhão e serviço. Então, o primeiro dom, palavra da sabedoria. O que é palavra da sabedoria? Primeiro você tem duas palavras, né, dentro desse dom. Palavra, que é a capacidade de você se expressar de forma eloquente e com clareza. E você tem a sabedoria, é aquilo que vem de Deus em relação à inspiração de Deus e trato para problemas cotidianos. Lembram de Salomão? Provérbios de Salomão? Qual era a sabedoria que Salomão havia recebido? Salomão tinha, de fato, o dom da palavra da sabedoria. E os dons espirituais, eles não ficam só separados para o momento do derramar do Espírito, não. Nós vamos ver de forma pontual também ao longo de toda a história bíblica. Então Salomão ele escreve Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão são pérolas, são tesouros de fato de Deus para abençoar a vida do cristão em relação à sua vida cotidiana, sua vida costumeira. E isso é a palavra de sabedoria. Deus capacita algumas pessoas para falar de forma eloquente e trazer conselhos em relação à vida, o cotidiano das pessoas. Pastor, como é que eu faço para resolver esse problema aqui na minha vida? Conforme o conselho da palavra de Deus, você deve fazer assim, 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 e expressa aquilo de forma eloquente, entra no ouvido do povo de Deus e edifica quem? O pastor, a irmã, o irmão que falou ou aquele que recebeu? É o que recebeu o conselho. Então os dons sempre vão servir o próximo. Isso é a palavra de sabedoria que Paulo coloca em primeiro lugar aqui. Em segundo lugar, palavra do conhecimento. Capacidade de se expressar também com eloquência, com clareza, porém não mais trazendo
conselhos sábios para o dia a dia, mas sim trazendo doutrinas da graça de Deus. Nem todos, irmãos, nem todos da igreja vão ter palavra de conhecimento. Deus capacita algumas pessoas para que ela possa falar de uma forma eloquente, clara, objetiva, transparente, cheio de conhecimento da palavra de Deus, para ser bênção na vida do outro irmão, para que o irmão, para que a igreja, para que o corpo de Cristo não seja enganado e sim seja edificado. Palavra do conhecimento é essa capacidade que Deus dá a algumas pessoas. Só pastor pode ter palavra do conhecimento? Não, claro que não. Só pastor pode ter palavra de sabedoria? Claro que não. Existem irmãs extremamente sábias que aconselham outras irmãs. Existem homens extremamente sábios que aconselham outros homens. Aquela que é mais experiente em relação ao seu casamento, que Paulo disse, vai aconselhar aquela que está iniciando o seu casamento. O que ela vai ter? Essa irmã conselheira, ela vai ter palavra de sabedoria. Chega uma pessoa aqui nova na igreja, não sabe o que é doutrina, não sabe o que é dons espirituais, não conhece absolutamente nada. Talvez um irmão aqui da igreja não vai conseguir desenvolver com aquela pessoa que está se achegando aqui, para ensinar ele de uma forma que ele entenda a doutrina da graça. Mas um outro irmão vai ter mais facilidade. Por quê? Porque Deus chamou um para ter o dom da palavra do conhecimento, chamou outro para ter o dom da palavra da sabedoria, mas a outros não. Mas existe dom para todo mundo, pode ficar tranquilo, todo mundo vai trabalhar. Terceiro, fé. Aqui a palavra fé não é a mesma palavra no original em relação à fé salvífica. Aqui não se trata de fé salvadora e permanente, que todos os crentes têm. Todos os crentes têm. Se você não tem fé, você não foi salvo. Você não é salvo pela fé, pela graça mediante a fé. Então essa fé salvadora todos têm, mas essa fé aqui é uma capacitação de Deus distinta, diferente, que Deus conduz, que Deus dá através do Espírito Santo a alguns irmãos. Para quê? A capacidade de crer e de receber. Existem pessoas que travam uma batalha de oração com Deus, cheio de fé, e crê que vai receber, e ora, e se coloca diante de Deus, e de fato recebe, e Deus dá. Por que Deus atende oração dessa forma de algumas pessoas e não atende de outras? Porque um é mais santo do que o outro, um é mais espiritual do que o outro? Não, porque somos corpo. E aquele que ora com tamanha fé, ele vai orar para quê? Para ele receber? Não, ele ora para que o outro receba. Cura a enfermidade, abençoa abrindo uma porta de emprego, abençoa fazendo que aquela pessoa tenha mais santidade, que ela se pareça mais com Deus, para que ela seja moldada pelo Espírito Santo. Então esse é o sentido. Tiago capítulo 5, verso 15 diz assim: a oração da fé, e essa fé é o mesmo termo aqui utilizado como dom, salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Então essa é a fé. Geralmente vem acompanhada da oração. Ela brilha, vamos dizer assim, em oração e mediante as situações mais adversas da vida. Quarto ponto, quarto dom, dons de curar. Capacidade de curar, de fato, enfermidades diversas, por isso talvez esteja no plural, dons de curar. Só que esse dom aqui, ele está muito ligado aos apóstolos. Por quê? Hoje a gente está vivendo um momento de pandemia, né? Você tem a igreja de Deus espalhada nos quatro cantos da terra. Você está vendo alguém com dons de curar entrando nos hospitais e curando todos os enfermos? Não está vendo.
Então esse dom de curar está muito ligado ao período apostólico. Por quê? Porque dá autenticidade, ele vai dar um atestado de que o apóstolo de fato ele é autêntico, ele é um apóstolo de Deus. Quando os apóstolos diziam levanta e anda, não falhava não, levanta e anda de verdade. Então não existe nenhum tipo de relato na palavra de Deus quanto a esse dom fora da era apostólica, ou que algum apóstolo em algum momento de cura de enfermidade que tenha falhado. Não, eu orei para Deus curar fulano, mas não curou. Por quê? Não, porque a fé da pessoa não era suficiente, nada disso. Dom de curar, ele pegava, orava e era curado e era infalível. Então esse dom de curar a gente não vê mais hoje, na nossa época, na nossa contemporaneidade. Mas isso não quer dizer que Deus não cura. Deus continua sendo poderoso e tem poder sim para curar as enfermidades. Nós devemos orar com o coração cheio de esperança, irmãos, para que Deus possa operar e curar os enfermos, livrar do coronavírus. A gente está vivendo um momento agora de grandes enfermidades e de calamidade pública e nós precisamos sim orar. Pastor, onde é que está na palavra de Deus que sinais, que maravilhas, que dons de curar era algo que dava autenticidade para os apóstolos? Na própria carta de Paulo aos Coríntios, porém na segunda, capítulo 12, verso 12, que diz assim: pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Eles tinham que operar isso para dar autenticidade ao apostolado deles. Por isso que nós entendemos que esse dom espiritual cessou. Não existe mais hoje em dia. Porém, Deus pode curar a enfermidade, mas não dando o dom a uma pessoa específica só. Certo? Ficou claro isso? Ficou, irmãos? Não pode perguntar se é vida. Pode falar, não tem problema nenhum. Oi. Essa questão do dom de cura, hoje, usado dentro das neopentecostais, né? Por isso que são considerados totalmente fora da Bíblia, porque eles dão uma ênfase tão grande à cura, né? Então, assim, sai totalmente fora dentro desse raciocínio, né? Totalmente fora dentro daquilo que a Bíblia apresenta. E outra coisa, eles usam exatamente esse termo que eu falei aqui. A gente vai orar, mas se você não tiver fé, Deus não vai curar. Então não tem dom de curar. Não tem o dons de curar? Não tem. Porque os apóstolos tinham de forma infalível. Se eles orassem, era curado. Exatamente isso. A pessoa não dependia de ter fé para ser curada. A vossa palavra e não curada. Exatamente. Pergunta. Pode perguntar. O dom de conhecimento que está referindo à ciência. Isso. Bom, você falou, agora eu lembrei. Tinha até conversado com o irmão aqui. Ciência não é dom de visão? Não. Revelação de som? Não. A palavra de conhecimento, existe algumas igrejas, né, que fazem uma ramificação dizendo que conhecimento e ciência é visão, revelação e sonho. Não existe isso. É dom de conhecimento. Ter conhecimento de quê? Do futuro? Ciência significa coisa que dá, tive ciência disso, né? É conhecimento. Ciência é conhecimento. Agora, conhecimento de quê? Qual é a perspectiva que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? É em relação a conhecer o futuro? É ser um vidente? É ser alguém que lê mão? E nós mostramos aqui na aula anterior que isso não era um costume do povo de Deus. Isaías capítulo 8, verso 19 e 20, se eu não me engano, vai falar exatamente sobre isso. Isso era um costume do povo pagão, que buscava a adivinha do futuro. E Deus fala com eles: não, vocês têm o quê? A lei e os mandamentos. Vocês têm a lei e a palavra de Deus, que era o Pentateuco, os escritos e os livros sapienciais. Então vocês têm a palavra. Quem vocês vão consultar? Um Deus vivo ou um Deus morto? Vocês vão consultar um Deus vivo.
Então essa ideia de palavra do conhecimento é futuro, não é bíblico. Certo? Mais alguma pergunta? Pode falar. Então, quando você busca no dicionário a essência da palavra, você fala que ciência é o conhecimento profundo, conhecimento intenso, conhecimento amplo, né? Exatamente. Aí acaba fazendo ambiguidade a determinadas igrejas, aí determina, mas não é. Exato. Você busca na própria essência da palavra, fala, é um conhecimento profundo daquele conhecimento. Perfeito. É conhecer. É conhecer. Agora, conhecimento profundo de quê? Uma pessoa pode ter um conhecimento profundo de matemática. A pessoa pode ter um conhecimento profundo de física. Mas Paulo está tratando aquilo que é do Espírito. É conhecimento profundo a respeito das doutrinas da graça de Deus. Certo? Que vai edificar. E todos os dons, eles vão ser para a igreja. Para que eu vou adquirir o dom da palavra do conhecimento? Para eu poder ser um soberbo e falar, eu sou sabidão, conheço tudo. Você não conhece nada. Não, eu conheço para poder transmitir aos irmãos, para edificação dos irmãos. E a palavra ainda diz o seguinte, o conhecimento incha. Toma cuidado com o conhecimento, inclusive o próprio conhecimento da palavra. Se você está buscando o conhecimento da palavra, você está buscando uma boa teologia, você diz com a boca cheia, eu sou um reformado, eu conheço a palavra de Deus, e você está pisando na cabeça de irmãos simples, então você está completamente fora de uma teologia boa e saudável. Completamente fora. Porque o conhecimento adquirido sem amor incha, mas o amor edifica. É isso que Paulo escreve aqui na carta aos Coríntios, e nós já falamos sobre isso daqui nos nossos estudos. Então, ter o conhecimento da palavra não pode nos encher de arrogância de jeito nenhum, e sim de humildade. Quanto mais eu conheço, mais eu sei que eu conheço pouco. Mais eu conheço, mais eu entendo que Deus é profundo, é pleno, e eu não sei absolutamente nada. Então é conhecer com amor e humildade. Algumas pessoas elas embasam o dom da visão ou da revelação na experiência que ela teve, né? Mas eu tive uma visão, eu vi, aí você vai, mas eu falei e isso cumpriu. Né? Há muitas pessoas que se embasam nisso e ficam preso a isso, porque acreditam que realmente existe a visão, existe a revelação, porque ele teve a revelação, falou e se cumpriu. Teve a visão, falou e se cumpriu. Exatamente. A experiência individual não vai dar atestado de que é Deus que está presente. Isso a gente tem que entender. Por quê? Porque uma feiticeira pode falar para você alguma coisa e de fato acontecer. E aí, feiticeira é cristã? É de Deus? Então, isso são coisas subjetivas. O que é concreto, inspirado de fato por Deus e que ninguém discute é o quê? É a palavra. A palavra de Deus é inspirada e é a revelação e é concreto. Agora, essas experiências miraculosas são subjetivos. Como que você vai saber se de fato é Deus ou se não é Deus? Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre visão, revelação e sonho um pouquinho mais na frente. É porque às vezes eles linkam, visão, revelação e sonhos na palavra do conhecimento, mas não é na palavra do conhecimento, está ligado em profecia, e a gente vai chegar em profecia aqui, certo? Quinto, operações de milagres, e essa operação também, ela está mais ligada ainda ao próprio Cristo do que aos próprios apóstolos. A palavra de Deus não registra em momento nenhum operações de milagres realizadas pelos apóstolos. E operações de milagres, ela está ligada a operações em relação à natureza. Cristo andou pelas águas, é um milagre. Cristo multiplicou o pão, Cristo multiplicou o vinho. O primeiro milagre de Jesus qual foi? Transformou água, e isso é um milagre. Nenhum apóstolo realizou essas operações. E todas as operações do ministério de Jesus Cristo em relação a operações de milagre foi para dar autenticidade de que Cristo é de fato o Messias. Nós não fazemos parte do corpo?
O dom está no corpo, porém foi evidenciado em Cristo. Por isso nós falamos que cessou, porque era um dom para dar autenticidade ao Messias. Alguém aqui é Messias? Então ninguém vai andar sobre as águas, ninguém vai orar e vai cair maná do céu, ninguém vai fazer isso. E outra coisa, Cristo fazia isso e sempre que ele falava, acontecia ou falhava? Acontecia. Então se você tem um dom de operações de milagre, a hora que você falar vai acontecer. Tem alguém? Não tem, irmãos. Nem os próprios apóstolos, que tinham o dom de curas, dons de curas, mas o dom de operação de milagre, eles também não tinham. Agora, Deus pode operar milagre hoje? Sim ou não? Claro que pode. Isso não deve desmotivar a igreja em orar. A igreja pode orar a Deus, pode buscar Deus. Está caindo uma chuva, a casa do irmão está quase caindo, de repente você ora a Deus, a igreja se junta e ora e busca o Senhor e ajoelha, de repente no lugar da casa para de chover. Eu creio, claro que eu creio. Deus é poderoso, Deus é glorioso e ouve a oração do justo, ouve a oração do seu povo. Nós devemos orar com expectativa, com fé, com fervor. Deus é poderoso e pode sim realizar milagres e maravilhas no nosso meio. Amém? O grande risco daqueles que estão dizendo fazer milagres é que você tira Cristo do centro e a atração passa a ser a pessoa que disse fazer. Exatamente, sim. É sempre eles se tornam ídolos. Desfocar Cristo, uma coisa maligna. Isso, eles se tornam ídolos. E ídolo é maligno. Ele se torna ídolo. Ele usa a mesma estratégia de Satanás, que quis usurpar. Então quem quer usurpar a glória de Deus, fala, eu opero milagres, eu opero sinais de cura. Ele está se colocando como um ídolo. E ele está trazendo a glória para ele, não a glória para Cristo. E o Espírito Santo só dá glória para Cristo. Se a igreja orar e uma operação de milagre acontecer, não vai ser porque o pastor Idino estava no meio e orou. Vai ser porque o corpo de Cristo e o próprio Cristo fez com que o milagre acontecesse, e não mais uma pessoa individual. Amém? Sexto, profecias. Vamos tentar andar aqui. Profecias agora, que é importante. A gente falou, né, na reunião anterior que a gente ia falar sobre isso hoje. O sentido da palavra profecia, irmãos, é falar da parte de Deus. Ou seja, anunciar e proclamar de forma pública verdades de Deus, verdades bíblicas. Os profetas do passado, eles eram a própria boca de Deus falando ao coração do homem. Quem era o mediador entre Deus e o homem na velha aliança, no Antigo Testamento? Era o profeta, era o sacerdote e era o rei. E eles estavam prefigurando o perfeito profeta, o perfeito sacerdote, o perfeito rei. Quem é o sumo sacerdote? Quem é o sumo rei? Quem é o sumo profeta? É Cristo. Então, antigamente Deus falava através dos profetas, mas hoje Deus fala através de Cristo. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Depois pega lá e lê mais uma vez, que é bom fixar esse tipo de informação. Então os profetas falavam, eles recebiam de Deus o que eles recebiam? Revelações, visões e sonhos. Isso era o que os profetas recebiam no passado. Hoje Deus fala de uma outra forma, fala de uma forma distinta, fala através da sua palavra. E o que os profetas falavam quando eles recebiam revelações, visões e sonhos? Eles anunciavam a palavra de Deus. Aquilo que eles falavam era inerrante, era infalível e era a própria palavra de Deus, era a vontade de Deus. Então, hoje, a palavra de Deus inerrante e infalível, ela está entre nós. É a própria Bíblia, é o cânon fechado. A palavra dos profetas apontava algo que iria acontecer no futuro? Sim ou não?
Sim, claro que sim, eles falavam isso. Só que não era como o povo pagão daquela época, era o próprio Deus. E hoje, a palavra de Deus, a Bíblia, ela fala sobre eventos que vão acontecer no futuro? Sim, Jesus Cristo vai voltar, o anticristo vai se estabelecer, sinais, prodígios, maravilhas vão acontecer, os céus e a terra, tantas coisas que a palavra de Deus diz. Só que hoje Deus fala através do Filho. Quem é o Filho? Apocalipse 19:13. Ele é a palavra. Então hoje a própria palavra de Deus, ela fala ao nosso coração. A Bíblia é a boca de Deus falando diretamente ao coração do homem. Então quem são os profetas hoje da nossa contemporaneidade? São aqueles que são capacitados por Deus para anunciar e para proclamar as verdades que já estão reveladas. Deus não vai revelar mais, porque já fechou o cânon. Então ele vai anunciar as palavras que já estão reveladas. Aonde está a palavra revelada? É a própria Escritura, de forma contextual, de forma histórica, de forma linguística, de forma social, e nada além da Escritura, nem além e nem a quem. Só a palavra de Deus e nada mais. Dentro do que você está falando aí, eu até entendo, com relação aos dons revelacionais, se Deus permitisse que hoje os dons revelacionais realmente fossem reais, é como se Deus estivesse criando uma própria concorrência com a própria palavra. Ou a palavra não estava fechada. Você pode colocar novas doutrinas. Mas por que cessou? Fechou. Mas por que fechou? Porque Paulo disse o seguinte: se alguém colocar outro evangelho que não seja esse que eu estou pregando para vocês, seja esse anátema. Vocês têm que fazer um coro bem grande, irmãos. Anátema. Seja esse anátema, maldito, não vem de Deus. Então se alguém chegar para você e falar: eu tive uma revelação e Deus me mostrou que era para a gente fazer assim, e agora não é mais desse jeito, agora a doutrina é assim. Se alguém fizer isso, anátema, maldito, não vem do bendito, a palavra dele vem do maldito. E a igreja precisa rejeitar, porque esse era o costume dos povos pagãos que estavam ao redor de Israel. Não era o costume do povo de Deus. Vocês não têm a palavra, vocês não têm a lei, vocês vão procurar Deus morto, procure o Deus vivo. E aonde é a boca de Deus falando ao coração do homem? É a palavra. Às vezes as pessoas sobem no monte, eu falo isso aqui com toda tranquilidade. A pessoa sobe no monte e fica: Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, com a Bíblia, deixa a Bíblia de lado e fica lá. E a Bíblia está do lado. Se você de fato é um cristão autêntico e você nasceu de novo, você vai ter fome de conhecer a palavra de Deus, que é Deus falando com você, e não essas coisas que são abstratas. Vai aquilo que é concreto, a própria palavra de Deus está falando ao meu coração. Amém? Sétimo, discernimento de espírito. E outra coisa, a profecia é para edificar quem? O profeta? A igreja. O profeta que edifica ele mesmo? Nossa, hoje deu uma palavra para a igreja que, né? Já vi essa expressão: arrebentei. Está dando glória para si mesmo e é idólatra. Está idolatrando o seu próprio ventre. Ai de nós se pensarmos assim. Tem que pensar que isso daqui, é você cheio de responsabilidade de pregar a verdade. E se você pregar a mentira, ai de você. Porque a palavra de Deus diz que há um lugar especial para os falsos profetas, para os falsos pastores. Então é para subir aqui cheio de temor e tremor. Sétimo, discernimento de espírito. A capacidade de diferenciar o que vem de Deus e o que vem do diabo. Irmão, Satanás, ele é astuto mentiroso. João capítulo 8, verso 44. E deturpador da mensagem e trabalho de Deus. Esse é o papel de Satanás. Os cristãos que possuem esse dom, eles sabem discernir essa palavra, essa ação, esse trabalho não vem de Deus. Isso vem do Senhor. Observe o exemplo deixado pelo apóstolo Paulo.
Eu vou ler aqui para os irmãos. Atos capítulo 16, verso 16 a 18. Diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador. Espírito o quê? Adivinhador, adivinhar o futuro. Faz assim que o seu futuro vai ser uma bênção, você vai prosperar. Seu negócio, vai ser uma bênção. Espírito adivinhador, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo, isso é Lucas narrando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado com aquilo, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quem é o espírito de adivinhação? Pode fazer coro, não tem problema não. Diabo, é ele. O espírito de adivinhação de futuro é o diabo. Só quem pode mostrar profeticamente aquilo que é o futuro é o próprio Deus. Ele mostrou pela sua palavra. Certo? 8. Dons de línguas. Nós falamos aqui, eu não vou entrar em muito detalhe, porque a gente entrou em bastante riqueza de detalhe na primeira reunião. É a capacidade de falar dons ou língua idiomática. Então não é língua sem nexo e sem conexão. Não é isso. Essa querela, essa controvérsia começou de 100 anos aproximadamente para cá, e toda a história da Igreja de Deus, a igreja sempre entendeu, os pais da igreja, os pré-reformadores, os reformadores, os puritanos, até chegar no século XIX, a igreja sempre entendeu dessa mesma forma, porque está claro no texto, é glossa, é idioma. Então eles falavam em novos idiomas. Para quê? Para edificar eles mesmos? Para edificar o próximo, para pregar a palavra de Deus, para anunciar a palavra. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então esse dom, ele também era um dom para autenticar o derramamento do Espírito Santo. Então ele ocorreu em Atos 2 com os judeus, mas ele também ocorreu em Atos 10 com os gentios, mostrando para a igreja daquela época, daquela contemporaneidade, que Deus havia aberto a porta não somente para os de Israel, mas também para os gentios, e que Deus não fazia acepção de pessoas em relação à nação. O evangelho seria espalhado para os 4 cantos da terra. Interpretação, que é a capacidade de interpretar, o dom idiomático. Então observe, irmãos, que o grande problema da igreja de Corinto, ela estava relacionada a quê? Principalmente ao dom de língua. E o apóstolo Paulo, ele faz questão de deixar o dom de língua e de interpretação por último. Por que será? Mera coincidência? Não. Paulo estava mostrando para ele: vocês acham que vocês são espirituais, mas vocês estão invertendo completamente o papel dos dons. Está completamente invertido. E no capítulo 14, Paulo vai entrar em maiores detalhes em relação ao dom e mostrar para a igreja que profetizar... No caso aí, idioma, interpretação, na verdade não é um interpretando o outro, né? Porque, por exemplo, se eu estou num local que o pessoal fala alemão, e Deus, ele me dá na hora o dom de interpretar falar a língua dos alemães para falar a palavra de Deus. Isso. Eu estou falando na língua nativa deles. Isso. E você vai interpretar. Seria eu estivesse num local ouvindo a mensagem que todo mundo tinha uma língua nativa, só eu lá, e ele me dá a capacidade de interpretar aquela linguagem. Ou seja, não é uma coisa interpretando a outra. Não. São situações inversas, né? Sim, é inverso. Mas, por exemplo, eu posso estar aqui e chegar um irmão aqui que é da Alemanha, como você deu o exemplo.
Aí esse irmão entra aqui na igreja e não sabe falar o português. Eu estou pregando português. Aí Deus te visita e te dá a interpretação para o alemão. Eu falo em português, você interpreta para o alemão. Esse era o sentido. Esse era o sentido do dom. Por quê? Porque é para edificar o outro. E não para você ser edificado. Entendeu? Mas também está mais ligado A era apostólica também. Hoje em dia você vê isso acontecendo. Agora você fala assim, isso pode acontecer? Deus pode operar? Meu irmão, Deus pode fazer o que Ele quiser, mas conforme está na Escritura. E não dessa forma deturpada como a gente está observando na nossa geração. Entendeu? Porque hoje a gente tem mais acesso a línguas do que tinha. Exatamente. Exatamente. E era um dom para dar autenticidade ao derramar do Espírito Santo. Lembra quando Pedro chegou lá e foi lá em Cornélio, e Cornélio teve um sonho, falou que Pedro iria ao encontro dele, aí Pedro foi lá, orou por eles, o Espírito Santo desceu por ele. O que Pedro falou? Da mesma forma como aconteceu conosco, aconteceu também com eles. E aquilo deu autenticidade, os gentios também vão receber a graça de Deus. Aí houve o primeiro concílio de Jerusalém, e agora? Pedro, e aí, o que vai acontecer? Pedro se levanta e fala, eu tive um sonho, Deus me mostrou em um sonho que eu via um pano branco e vinha animais ali que nós consideramos impuro, e Deus disse, mata e come. Mas Senhor, não posso matar isso porque é impuro. Mata e come, não diz que é impuro aquilo que eu já purifiquei. E esse foi o sonho dele. Depois ele vai ao encontro de Cornélio. O que Deus estava mostrando? É um período, irmãos, de transição entre a antiga aliança e a nova aliança. E nós precisamos entender isso. Assim como o dom de operações de cura e de milagres. Da mesma forma, esses dons eles cessaram. Deus pode operar hoje? Pode operar, claro que pode operar. Mas hoje Deus não fala conforme falava com os profetas. Hoje Deus fala como fala através do Filho, que é a própria palavra de Deus. Certo? Então, conclusão, irmãos. 6 pontos aqui que eu quero deixar bem rapidinho. Não sejam desinformados quanto aos espirituais. Esse é o conselho de Paulo. Deus não divide a sua glória. Lembre-se disso. Não sejam desinformados quanto aos verdadeiros espirituais. Deus não divide a sua glória. Se o homem está trazendo a glória para si, ídolo, não vem de Deus. Não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo só dá glória para Jesus Cristo. Segundo ponto da conclusão. Quem conduz a glória para si é falso. E quem conduz a glória para Jesus é o Espírito Santo. Terceiro ponto, os dons espirituais não se resumem em 9. Romanos capítulo 12, nós encontramos mais 7 dons que são jogados na lata de lixo pela grande massa dos ditos cristãos da nossa contemporaneidade e que são pedras preciosas. É um tesouro. Aquele que oferece com generosidade a propriedade que tem. Isso é um dom espiritual. Aquele que preside, talvez com crianças, ou talvez em uma sala, ou com professoras. O ministério, a exortação. Não, exortação não, irmãos. Aqui a gente só fala de amor. Quem disse que amor não corrige? Esse dom de misericórdia que fala é qual? Dom de misericórdia, agir com misericórdia. Você ter misericórdia do próximo. Você estender a mão para o próximo. As pessoas, elas não têm misericórdia. Como que elas se iram com as pessoas? Você agir dentro do corpo de Cristo com misericórdia é um dom. E não desprezes o dom. Existem irmãos que possuem esse dom. Entendeu? Quarto ponto. Os dons espirituais são dados por Deus para servir sempre ao próximo. Grava isso, é sempre o próximo, nunca eu, sempre nós. Quinto ponto, existem dons que não são vistos em nossos dias. Nós já falamos sobre isso aqui, cessaram, pois eram autenticidade
para o apostolado ou, no caso de milagres, para Cristo. Sexto ponto, não devemos medir a espiritualidade da igreja por possuir dons miraculosos, como foi o grande equívoco da igreja de Corinto. Deus opera poderosamente e grandiosamente de forma natural.